Pronto. Então tá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme quem estiver assistindo esse vídeo depois. Mas essa aula, então, foi um pedido dos R1s que queriam saber mais sobre esse tema. Aí a gente convidou o Daniel Spritzer, que é um especialista na área. Quero que tu fale depois, Daniel, da tua experiência assim, de trajetória, como é que começou com isso, mas assim, o tema é esse, né? Mas só para tu contar um pouquinho do site que vocês têm, existe um grupo que estuda isso, também aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, Uhum. essa ideia de poder falar a tua experiência também nessa parte toda do CID, né, desenvolvimento desses critérios diagnósticos, da pesquisa de campo, enfim, acho que vai falar de tudo isso. Mas Uhum. então, obrigado por pela disponibilidade de poder participar aqui com a gente. Então, a palavra é contigo aí. Maravilha. Então, bom dia, pessoal. Enfim, boa tarde, boa noite para os outros. Bom, Maurício, brigadão mesmo, assim, pelo convite. Eu fiquei bem feliz com a ideia de poder estar, né, conversando sobre isso com vocês hoje. Assim, é um momento também que eu aprendo muito de conversar com o pessoal mais novo, que invariavelmente vai estar mais em contato também, né, com todas essas tecnologias, assim. Então, isso para mim é sempre um momento de troca super gratificante, assim. Bom, eu comecei a me interessar por esse assunto, né, quando eu estava fazendo a especialização de psiquiatria da infância e adolescência, né. E aí, por exemplo, assim, atendendo ali nos ambulatórios, ali no hospital de clínicas, né, de pacientes graves, polimedicados, né, com consultas do SUS de, no máximo, 30 minutos, com frequência de a cada 2 meses, assim, né, eu imaginava que eu ia encontrar, às vezes, pais super ansiosos e preocupados em saber mais sobre a doença dos filhos, né, sobre os efeitos colaterais dos tratamentos que eles usavam e tal, e começou a me chamar muita atenção que o quanto era frequente, assim, as dúvidas, as preocupações, né, os temores deles, às vezes muito mais em relação ao tempo, por exemplo, que os filhos ficavam jogando, né, do que outras coisas que para mim naquele momento pareciam muito mais graves, assim, e preocupantes, né. Aí isso começou a gerar um certo desconforto, assim, tipo, cara, tem alguma coisa diferente acontecendo que eu não tô me dando conta, né. E aí então que eu comecei a estudar esse assunto, eu fiz o meu trabalho de conclusão da residência já sobre o uso problemático de games. No ano seguinte, né, alguns colegas que estavam se formando também fizeram o trabalho deles de conclusão sobre o uso de redes sociais, né? E aí, então, no final daquele ano, foi 2006, a gente acabou se juntando e decidindo estudar tudo isso em grupo, assim, né? Que acho que é uma maneira muito, enfim, mais lógica também, né? De estudar um fenômeno que é tão amplo, que muda tanto, né? Tão rápido, assim, né? E isso é uma coisa muito legal. A gente tem o grupo até hoje, né? Que é o GEAT, o Grupo de Estudos sobre Adições Tecnológicas. Ele é um grupo independente, assim, ele não é vinculado, né, a nenhuma instituição, né? Não é vinculado a nenhuma universidade, por exemplo. Né? E a gente tem gente de diversas áreas, gente de mesmo dentro da área psi, de diversas orientações diferentes, né? Tem gente que atende adultos, tem gente que atende crianças, tem gente que tem psicanalista, tem gente especialista em TCC, né? Então isso eu acho que é uma coisa que oxigena bastante, assim, o nosso olhar sobre o tema, né? E foi por aí, né, que depois eu acabei chegando, assim, por indicação do Flávio Pechansky, né, um professor né, do departamento do serviço de psiquiatria da adição aqui em Porto Alegre, que acabou enfim, me indicando, dando meu nome, quando o pessoal da Organização Mundial de Saúde estava organizando o grupo de trabalho, né, que acabou depois trabalhando para incluir o Gaming Disorder já né, nessa 11ª edição da CID, assim, que está, enfim, começando a ser implementada agora, né. E aí eu participei desse grupo, né, foi uma experiência incrível, assim, vejo todos os pesquisadores
eu costumava ler, assim, né, e estudar nos artigos, e eu perdidão, assim, lá nesse grupo, era uma experiência muito doida. Mas aí participei de 2015 até 2018, né, quando foi oficializado, assim, o diagnóstico do gaming disorder. Tá? Então eu vou trazer para vocês, assim, uma ideia geral sobre esse assunto, assim, tentando também trazer do ponto de vista histórico, do ponto de vista também clínico, né, algumas ideias sobre isso, para depois a gente, enfim, poder entender, né, o fenômeno, que é a base para depois a gente poder pensar em tratamento, em prevenção, enfim. Então vou começar a passar aqui meus slides. Então, bom, e se der tempo também falar um pouquinho sobre a questão dos efeitos da pandemia, né, no diagnóstico, no padrão de uso também de jogos, assim. Então, bom, eu gosto sempre de começar com esse slide, assim, né, deixando bem claro, né, que a ideia, ao falar de gaming disorder, não é falar mal de gaming, né, acho que são fenômenos que precisam ser bem diferenciados, assim, né, gaming, o jogar, né, é uma das principais atividades de lazer hoje em dia, de crianças e adolescentes, também de adultos, né, e tem uma série de vantagens, de benefícios, inclusive no próprio desenvolvimento, né, social, emocional, cognitivo das crianças e dos adolescentes, assim, né. E obviamente, né, a partir daí não faz sentido, né, a gente, por exemplo, culpar os games, que são um fenômeno relativamente recente, assim, de algumas décadas, né, se a gente for pensar nos jogos digitais, né, por todas as dificuldades e bobagens que a humanidade já fez e vem fazendo, né, há muito mais tempo, assim, né? Já existia muita violência antes do GTA, já existia terrorismo antes do Counter-Strike, né? Enfim, obviamente já existia narcisismo antes do Instagram, né? Se a gente for incluir uma rede social aí nesse raciocínio, tá? E é óbvio, às vezes eu passo um pouquinho mais de tempo nessa introdução, assim, falando sobre as vantagens da tecnologia, mas hoje, né, se a gente tivesse que enfrentar a pandemia com a tecnologia que a gente tinha 20 anos atrás, seria realmente muito mais problemático do que já tem sido, né? Então não adianta a gente também criar uma dissociação, né, de aproveitar os efeitos, as vantagens, as coisas positivas que essa tecnologia nos traz, e sem querer lidar, né, ou pelo menos aprender a lidar com alguns riscos que são inerentes ao uso, né, enfim, dessas ou de qualquer outras ferramentas. E outra coisa interessante, assim, né, é que, enfim, o ser humano, ele tem as suas dificuldades desde sempre, né, principalmente quando se trata de lidar com uma série de sentimentos, assim, mais desagradáveis, principalmente os que emergem, assim, também na relação com outras pessoas, né, e a gente usa, para tentar evitar esse sofrimento, os recursos que a gente tem disponível em cada momento, em cada época, né, então não dá para dizer que hoje as pessoas realmente estão muito isoladas e que isso nunca aconteceu na história da humanidade, né. E ainda, enfim, dentro dessa introduçãozinha, assim, né, mais histórica, uma outra coisa que eu acho válido também, né, de pensar, é que a gente tem uma tendência, na medida que a gente vai ficando mais velho, né, por mais que a gente se esforce, assim, a um certo viés mais adultista, né, de ver principalmente as novas gerações, assim, né. Isso sempre aconteceu na história da humanidade, né, o adulto, né, acha que a evolução foi se dando até chegar exatamente nele, né, que o adulto, então, é o ápice da evolução humana, e que todo mundo que vem depois dele, né, todas as novas gerações vão colocar tudo aquilo
todo aquele mundo maravilhoso, aquela sociedade incrível que eles construíram, vão colocar fora, né? E isso se presta muito, infelizmente, né, quando a gente está falando de uso de tecnologia, e é uma coisa que a gente tem que, às vezes, tentar desconstruir, assim, na nossa cabeça também, na hora de pensar sobre esse tema, né? Então, na verdade, assim, a gente está falando de jogos digitais, né, hoje em dia, e às vezes a gente tem um conceito muito claro do que é um game, né, enfim, pela popularidade, assim, né, enfim, dessa tecnologia, né. Mas, assim, o primeiro jogo, né, interessante a gente ver, assim, que foi desenvolvido lá em 1952, né, um primeiro jogo dentro de um computador. E para rodar esse jogo da velha, né, super rudimentar, assim, que vocês estão vendo aí, né, precisava de um computador que era maior do tamanho do que provavelmente os quartos e salas de onde a gente está falando agora, assim, né, tamanha, enfim, a inovação que era em relação à tecnologia disponível na época, né. Depois, alguns anos mais tarde, ainda também num nível super experimental, né, foi desenvolvido esse tênis, foi chamado de Tennis for Two, que é um jogo que rodava num osciloscópio, assim, então, mas foi, historicamente falando, ele é interessante porque foi o primeiro jogo eletrônico a rodar num aparelho que não era um computador, né? Aí já, então, realmente, estando nos primórdios daquilo que depois a gente acabou vendo no final dos anos 70, 60 em alguns países, no final dos anos 70, 80 aqui no nosso, né, que era a prática, assim, mais disseminada de uso de consoles domiciliares, assim, né, e, enfim, não era, eu me lembro ainda, peguei a primeira geração, assim, de consoles de videogame, né, joguei o telejogo ainda, onde a gente tinha aquilo ali que vocês estão vendo na TV, ali na cena, era um jogo de tênis, né, onde aquela linha branca também era a rede, os quadradinhos maiores são os jogadores e o quadradinho menor é a bolinha, né? Então nenhuma bolinha era redonda, né? Em função dos recursos que se tinha na época, mesmo assim era muito legal e muito divertido de jogar. Claro que a gente não conseguia jogar por muito tempo, porque era realmente até injusto comparar com os jogos de hoje, assim, mas era bem divertido, né? Depois, claro, a gente viu, né, também a evolução, né, de várias gerações desses consoles, né? E hoje a gente tem uma evolução tão grande em termos de tecnologia, assim, né, tanto de software, né, dos jogos em si, como do hardware, né, que as pessoas já muitas vezes nem conseguem jogar juntas, jogar no mesmo ambiente, porque cada um precisa de todo o seu aparelho, assim, todo o seu próprio computador para poder jogar. Então, o que a gente vê é que já está realmente cada um jogando juntos, mas cada um na sua casa. Bom, além disso, uma outra coisa que eu acho super importante pensar, né, em relação à questão dos jogos, mas isso vale para outras tecnologias digitais também, assim, é que ninguém usa porque é ruim, né? E acho que a analogia com o uso de substâncias é bem clara, assim. Ninguém usa para sofrer, ninguém usa para ficar mal, né? As pessoas usam porque elas esperam um efeito positivo, agradável, prazeroso daquele uso, né? E é por isso que, enfim, cada vez a gente tem tem uma ligação mais forte, né, com essas tecnologias todas, né? No caso, principalmente se a gente está pensando em adolescentes, assim, né, ainda são plataformas que conectam muito mais as pessoas, permitem toda uma comunicação em grupo, estabelecimento de relacionamentos amorosos e muito entretenimento mesmo, assim. Então, isso ajuda muito depois a gente até fazer vínculo com os pacientes, né, de entender por que eles gostam tanto daquela tecnologia, né, não é uma coisa, não é sem motivo, né, e isso é a base, muitas vezes, de por que esse comportamento acaba, em alguns casos,
se estabelecendo de uma maneira tão intensa, assim, também na vida das pessoas, né? Tá? Além disso, os jogos têm uma série de benefícios, assim, também em termos de saúde, né, física e mental, assim, por exemplo, né, como eu falei, as pessoas têm emoções positivas quando jogam, ele dá uma sensação boa, né, é agradável, é prazeroso, deixa as pessoas mais alegres, né. Muitos jogos acabam sendo jogados em equipe, então tem todo um estímulo, né, uma questão de cooperação também. Obviamente, né, um estímulo gigantesco, a questão da criatividade, isso é muito nítido também nos jogos offline, mas acontece nos jogos online também. E uma coisa interessante, assim, por exemplo, né, que alguns jogos, quando a gente começa a estudar diferentes tipos de jogos, né, a gente vê diferentes tipos de efeitos, o que faz muito sentido, né? Mas, por exemplo, jogos de tiro em primeira pessoa, né, os FPS ou os first person shooters, são, por mais que às vezes tenham sejam mal vistos, né, pela toda a questão da violência envolvida e tal, tem estudos que mostram, assim, que eles proporcionam uma melhora do foco atencional, né, e também da capacidade de orientação espacial para os jogadores, né, que esses benefícios eles são persistentes, mesmo depois que a pessoa para de jogar, então não é uma coisa que acontece só ali, né, na hora que a pessoa está jogando, e isso ainda é observável em outros contextos que não o contexto de jogo, né, então esse benefício às vezes ajuda a pessoa também em outras situações que não só no jogo. Jogos, por exemplo, como os MMORPG, né, onde tu cria o teu personagem, tu tem um avatar ali, onde tu vai desenvolvendo ele, vai interagindo com outras pessoas, fazendo várias tarefas, assim, né, também no mundo persistente, assim, paralelo, enfim, né, eles também estão relacionados, né, e às vezes são jogos que preocupam muito os pais, porque jogos que não terminam, que envolvem muito tempo de jogo, assim, né, mas eles também, quando usados moderadamente, estão associados a uma melhor capacidade de solução de problemas e um melhor desempenho escolar, né. Só que, claro, né, como faz parte da história, né, da humanidade em relação ao uso de qualquer tecnologia, né, a gente ou encontra ou desenvolve tecnologias que nos proporcionam mudanças incríveis nas nossas vidas, ao mesmo tempo em que a gente consegue fazer muita bobagem com essas próprias tecnologias, ou pelo menos, às vezes, a gente não consegue lidar tão bem com os riscos inerentes a ela, assim, né? E aí começa, então, a gente entrar propriamente no gaming disorder, né? Ou no uso problemático de jogos, né? Que é um fenômeno que já vem sendo observado, né? Já tem alguns relatos a partir dos anos 80, nos anos 90 isso começa a tomar mais corpo e depois explode, assim, a pesquisa a partir dos anos 2000, né? E isso realmente, assim, a gente vai tendo mais estudos e melhores estudos para entender esse fenômeno. E, claro, isso também vai acompanhando a evolução da própria tecnologia, né? Porque por mais que a gente, enfim, às vezes conhecesse alguém, né, que jogava muito Atari, que tinha alguns sintomas, assim, talvez de um uso mais problemático, né, certamente não era o risco não era tão grande como é hoje, assim, né, em função das características da própria tecnologia, né. Então, juntando todas as evidências, né, científicas que foram surgindo nessas últimas décadas, né, lá em 2013, a Academia Americana de Psiquiatria, então, lançou o DSM-5 e incluiu, né, o Internet Gaming Disorder, que é o transtorno do jogo pela internet, na seção 3, né, de modelos e medidas emergentes, assim, né, como daquelas condições que merecem mais estudos, né. Provavelmente um diagnóstico que não é um diagnóstico oficial até agora, né, mas provavelmente quando eles lançarem a revisão do DSM-5, se fizerem isso, vai acabar provavelmente entrando, né.
Mas então é uma proposta diagnóstica, né? Que eles fizeram, pessoal, exatamente aquilo que a gente diz para as crianças e adolescentes, enfim, também adultos, não fazerem na internet, né? Eles fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V. Eles copiaram os critérios para uso de substâncias, né? Tirando o nome da substância em questão e colaram nessa nova categoria, assim, nessa nova proposta, colocando, inserindo ali jogos online, quando antes tinha álcool, tabaco, enfim, né? Se vocês forem ver, os critérios são exatamente iguais, assim, né? E onde que está o problema disso? Né? Porque o uso de jogos, por natureza, ele é muito diferente do uso de tabaco, do uso de álcool, né? Ele é muito menos prejudicial, né? Se usado em quantidades leves e moderadas, né? Do que o uso de tabaco e álcool, especialmente ainda se a gente for pensar na infância e adolescência, né? E além disso, né, tem alguns critérios que estão incluídos aqui que não se tem tanta evidência, né, na literatura científica de que de fato eles existem e que eles se comportam dessa maneira, né? Então, por exemplo, tolerância e abstinência, né, enfim, que são critérios centrais, né, no diagnóstico de transtorno por uso de substâncias. A gente não tem grandes evidências realmente de que eles existam e como eles são, né, quando a gente está falando, então, do uso problemático de jogos, tá? E uma outra grande limitação, assim, né, dessa proposta do DSM é que, para se fazer o diagnóstico, né, eles recomendam 5 critérios dos 9, né? Mas, dessa maneira, a pessoa pode ter, por exemplo, quaisquer 5 sintomas, né, sem necessariamente ter, por exemplo, o item 9, né, que é ter colocado em risco ou ter perdido um relacionamento significativo, uma oportunidade de emprego ou de estudo, né, em função do envolvimento com os jogos, né, que na verdade é o critério que mais se relaciona com a questão do prejuízo, né? Então, como muitos instrumentos, né, de triagem assim para uso problemático de jogos foram desenvolvidos a partir dessa proposta de critérios do DSM-5, né, dependendo do jeito com que a gente usa esses instrumentos, a gente pode estar também diagnosticando muita gente com um transtorno mental sem necessariamente ter a presença de prejuízo significativo na vida, né? O que não faz muito sentido, assim, né? Então, daqui a pouco, além disso, né, isso acho que abre também uma possibilidade, daqui a pouco qualquer comportamento que a gente não entende, né, muito bem, né, quando feito de uma maneira bastante intensa, pode acabar virando uma nova dependência comportamental, que nem o pessoal tentou fazer com tango argentino, né? Isso, enfim, tem toda uma crítica, né, na literatura sobre esse tipo de abordagem confirmatória, né? Porque na medida que tu pesquisa, tu desenvolve critérios, né, ou tu usa critérios relacionados à dependência, e usa eles, né, numa pesquisa, tu só vai achar ou não achar resultados relacionados à dependência, né? Então, daqui a pouco tu está restringindo um comportamento que pode ser muito mais amplo, né? Tu está restringindo o jeito de enxergar ele, assim, também. Tá? Bom, e aí, né? Então, a partir dessa experiência também do DSM-5, com o estímulo que teve também a pesquisa, né, científica por essa classificação, né, a Organização Mundial de Saúde começou a trabalhar, então, né, a partir de 2014, no início era um grupo para estudar o uso problemático de tecnologia em geral, assim, né, e depois acabou se afunilando na questão de jogos em função das evidências, né, que eram muito mais robustas para jogos, né.
Então, e aí lançaram em 2018 oficialmente, está deveria, né, começar a ser implementado agora, né, nos diversos países, uma categoria já oficial, né, que é o Gaming Disorder, né, não tem uma tradução ainda oficial para o português, né, porque acabou entrando a pandemia no meio do caminho, assim, né, então muita coisa acabou ficando de lado, né, mas a princípio a gente chama aqui de uso problemático de jogos, ou de jogos digitais, né, que é uma classificação mais interessante. Então, se vocês forem tentar lembrar de uma delas, se foquem mais nessa aqui, tá? Que envolve, assim, para a gente ter um diagnóstico de gaming disorder, né, a gente tem que ter um padrão, então, de jogo persistente ou recorrente. Não é assim, a pessoa entrou de férias e passou a jogar muito mais do que jogava antes, né? Ou no final de semana a pessoa vira a noite jogando. Não, tem que ter um padrão realmente muito mais robusto, assim, de uso, né? Que dura no mínimo 12 meses, então a ideia é tentar ser realmente mais conservador, assim, nessa questão do diagnóstico, tá? Aonde se tenha obrigatoriamente todos esses sintomas abaixo, né? Então, tem que ter perda de controle, né? Assim, o uso ser um uso que foge ao controle da pessoa ou da família, assim, né? Então, a pessoa não consegue começar a jogar no horário planejado ou definido pelos pais, né? A pessoa joga por muito mais tempo do que poderia ou gostaria, a pessoa não consegue parar de jogar na hora que precisaria, né? Junto com esse uso se tornando também uma prioridade na vida da pessoa, tá? Esse é um critério que tinha, em parte, na proposta do DSM, né, onde a pessoa deixava de fazer outros hobbies ou outras atividades de lazer para jogar, né? Aqui, acho que existe uma evolução, assim, uma melhora, né, desse critério, onde a pessoa não deixa só de lado outras atividades de lazer, porque isso, enfim, acho que tem a ver com a autonomia do próprio sujeito, né, o que ele quer fazer no tempo livre, assim, né? Mas a pessoa deixa de lado coisas essenciais para sua vida, assim, para sua saúde, para continuar jogando, né? Então a pessoa deixa de dormir, deixa de cuidar da própria higiene, né? A pessoa deixa de estudar, ou deixa de trabalhar, deixa de se relacionar com as outras pessoas para jogar cada vez mais, assim, né? E junto com isso eles deixam bem claro a necessidade, né, de que a gente identifique um prejuízo, né, significativo na vida da pessoa junto com esses outros sintomas, para que então a gente consiga pensar realmente num diagnóstico, tá? E esse prejuízo, assim, ele pode ser na esfera escolar, né? E acho que esse é um dos mais comuns se a gente está falando quando a gente pensa em adolescentes, por exemplo, né? Ou adultos jovens na faculdade, né? Tem um desinteresse pelos estudos, né? Uma queda de rendimento, às vezes, em alguns casos, a gente tem uma reprovação, e alguns casos mais graves, assim, mais severos, até um abandono, né, escolar também possível, né? Do ponto de vista social, às vezes a gente acaba observando um isolamento social muito significativo, assim, né, não só da família, como também dos amigos. Os amigos acabam sendo só aqueles que jogam junto o mesmo jogo, né, mas todos os outros amigos de antes acabam a pessoa acaba se afastando. Prejuízo familiar geralmente se dá na forma de conflitos, assim, de muitas brigas, discussões, justamente, e às vezes até na tentativa de modular, assim, o tempo de uso, né? E problemas de saúde acabam não sendo tão frequentes, né? Mas, assim, acho que vale citar, por exemplo, alterações de sono, né? Porque é muito comum o pessoal acabar, às vezes, até invertendo, né, o ciclo sono-vigília, assim, daí vai dormir lá pelas 6 da manhã, acorda às 3, 4 da tarde, né? Ou até problemas relacionados à questão de alteração de peso, assim, ou para mais ou para menos, para que isso não atrapalhe o jogo,
né? Então a alimentação ela passa a ser toda feita da maneira mais rápida possível para não atrapalhar o tempo de jogo da pessoa, né? Às vezes, uma coisa que é interessante também é que a gente pensar, assim, talvez até avaliar com alguns pacientes, é o uso de estimulantes, né, de bebidas energéticas, né, de energético, para poder ficar acordado mais tempo, né, ou até, né, o uso de medicações estimulantes para também poder, principalmente para aqueles que estão querendo se profissionalizar na área, né, e que acabam tendo muito mais necessidade de se ranquear, né, de ter alta performance, assim, às vezes isso acaba acontecendo. Mas, assim, o diagnóstico, né, de game disorder, eu acho que ele tem uma importância muito grande, assim, em termos de saúde pública, embora, claro que não é especialmente num país, né, não desenvolvido como o nosso, assim, eu não vou achar que ele é muito mais importante do que vários outros problemas, assim, né, que a gente ainda enfrenta, que não precisaria, mas, né, ele acaba sendo super importante, assim, né, para estimular a pesquisa científica, né, tem muitos países onde, para a pessoa poder receber um tratamento, né, ela precisa ter um diagnóstico oficial, né, reconhecido, previsto na classificação internacional de doenças, né, então isso é necessário para poder legitimar o acesso, né, ao atendimento dessas pessoas. Claro que isso vai gerando também uma evolução nos procedimentos, nos critérios diagnósticos, e acho que uma das coisas mais importantes, assim, também nesse sentido, é tentar poder chegar numa classificação, né, num diagnóstico, sem necessariamente patologizar um comportamento normal que é o jogar, né? Então acho que é super importante tentar traçar, né, a partir, enfim, das melhores evidências científicas, né, o que é realmente o jogar de maneira problemática, que acontece numa minoria das pessoas, e o que é um jogar de maneira não problemática, que é o que acaba sendo feito pela grande maioria das pessoas. Então isso tem toda uma implicação, assim, realmente, de a gente vai dar o diagnóstico para algumas pessoas e vai poder não dar com segurança o diagnóstico para outras, né? Bom, vocês viram que eu falei sobre os critérios, né, do DSM, falei sobre os critérios da CID-11 e não falei sobre a questão do tempo, né? Por quê? Né? Porque, enfim, ao mesmo tempo, claro que o tempo é uma fonte de preocupação, assim, né? E uma pergunta muito frequente, né, em relação ao jogo, ao comportamento de jogo, né? Quanto tempo é seguro? Quanto tempo é problemático? Né? Quanto tempo eu posso deixar o meu filho jogando, né? Sem correr risco de ter problemas depois, né? E claro, existe uma relação direta, né, entre tempo de uso, tempo de jogo e problemas, né? Claro, quanto menos tempo de jogo, menor o risco de problemas, quanto mais tempo de jogo, maior o risco de problemas, mas o tempo de jogo ele não diferencia, né, quem tem e quem não tem problemas, tá? Ele é uma informação relevante, claro, né? Mas ele não nos ajuda, por exemplo, a fazer o diagnóstico, né, de quem tem gaming disorder e quem não tem. Porque tem muita gente, por exemplo, que joga muitas horas por dia, né, tanto quanto quem joga de maneira problemática e acaba não desenvolvendo problemas em função disso, né? Consegue manter os compromissos acadêmicos, né, escolares, laborais, consegue dormir um número adequado de horas, consegue manter relacionamentos sociais, fazer atividade física, enfim, né? E aí para esses o jogo acaba sendo uma prática muito interessante, né, intensa, talvez, né, mas não acarreta prejuízo, né? E aí, não acarretando prejuízo, a gente não tem como fazer um diagnóstico de transtorno mental, né? Tá.
Uma outra questão, pessoal, que eu acho interessante, assim, né, que a gente fala também principalmente, assim, se vocês atendem ou vão atender depois, assim, crianças e adolescentes, né, se fala muito de tempo de tela, né, que acho uma expressão já meio, não necessariamente equivocada, mas pelo menos fora de contexto, assim, né, primeiro porque tela não é uma coisa única, né, é muito diferente, assim, a experiência de jogar no celular, jogar num console, jogar no computador, né? E ainda mais se a gente for ampliar para todas as tecnologias, assim, né? Para o uso de redes sociais, para streaming e outras coisas. Então, tela não é a mesma coisa, né? E essa questão do tempo, assim, se a gente for pensar, né, no que o pessoal chama de tempo de tela, ele é um conceito muito pouco útil a partir de uma determinada idade, né? Então, assim, quando a gente está falando de criança pequena, claro, tem tanta coisa importante, né, que é fundamental para o desenvolvimento infantil que precisa ser feito, né, que esse tempo mais de entretenimento, né, acaba realmente tirando, né, tempo de outras atividades que são fundamentais. Então, na primeira infância, né, esse conceito faz sentido, ele é um conceito interessante. Mas, assim, a partir dos 8, 9 anos de idade, assim, daí em diante, não faz muito sentido a gente pensar dessa maneira tão genérica, e sim tentar entender o que a pessoa está usando, qual é o programa, aonde, a partir de qual dispositivo ela está usando e como ela usa, assim, né? Então, muito mais do que ter uma abordagem mais genérica, assim, né? Tá? Porque, claro, a gente reconhece, né, as tecnologias como sendo muito diferentes, né? E, e cada uma vai ser mais interessante às vezes para um determinado grupo de pessoas do que o outro, né? Ou dependendo das situações que a pessoa está vivendo. Então é fundamental assim que a gente distinga jogo ou é rede social, por exemplo, né? Se é jogo, que tipo de jogo, vendo o nome do jogo, como é que a pessoa joga aquele jogo, porque às vezes o mesmo jogo pode ser jogado de diferentes maneiras, assim, né? E aí assim, só assim a gente vai conseguir entender qual é a experiência que a pessoa tem naquele jogo. É isso que acho que é o mais importante, assim, nesse sentido. Tá? Então, se a gente fosse pensar, né, em termos de classificação, assim, a gente está falando de dependências comportamentais, né, como oposto de dependência química. A gente já tem algumas que a gente conhece bem, né, como a dependência de jogos de azar, assim, o gambling disorder, né, as compras compulsivas também, e aqui a gente está falando, então, de dependência de tecnologia, dependência de internet, que tem os seus subtipos. E aí jogos digitais seriam um deles, junto com redes sociais, ou uso excessivo de pornografia online, que na medida também que forem tendo mais evidências, né, científicas que comprovem o seu potencial, né, de prejuízo, de problemas de saúde pública, assim, também vão entrando nas classificações, né? Então esse é um outro modelo e a gente daqui a pouco pode pensar, né, que está tudo ficando se tornando online, né? E talvez daqui a algum tempo não faça mais sentido pensar em dependência de internet, né? E jogos como um subtipo de dependência de internet, e sim, a gente vai ter diversos comportamentos que podem acontecer na internet ou não, mas não faz diferença, assim, mais, né? Enfim. Tá só aqui dando uma viajada em termos de alternativas possíveis, assim, de modelos de como a gente pensar nisso, né? Por enquanto que a gente tem é isso, né, na CID-11, né, a dependência de jogos, né, o uso problemático de jogos está junto com o gambling disorder, né, o uso problemático de jogos de azar, como dependências comportamentais, né, dentro do capítulo dos comportamentos de dependência. Pensando um pouquinho, assim, então, na etiologia desse problema, né, do muito pouco que a gente sabe, assim, sobre isso, sobre os fatores de risco,
né? A gente pode pensar num modelo realmente multifatorial, né? Onde a gente tem elementos aí que diversos elementos que precisam estar presentes, né, para a gente acabar desenvolvendo esse transtorno, né? Algumas características têm a ver com o ambiente, né? Outras têm a ver com vulnerabilidades assim da própria pessoa e, claro, né, não poderia deixar de ser assim, algumas coisas têm a ver com com a tecnologia em si, né? Com alguns os mecanismos utilizados pela própria tecnologia, pelos jogos, por exemplo, né, para fazer a pessoa ficar mais envolvida, mais engajada naquele comportamento. Tá? Então, o que a gente sabe, né, nesse sentido, assim, né, que, por exemplo, meninos ou homens, né, enfim, têm uma maior prevalência de uso problemático do que meninas e mulheres, né, isso é bem interessante, assim, porque é clara a diferença de uso problemático entre homens e mulheres, tá? Mas se a gente for pensar em termos de jogar, simplesmente, né, o gaming, não o gaming disorder, o uso de jogar é basicamente feito por homens e mulheres na mesma proporção, assim, né? A grande diferença acaba sendo, assim, na verdade, o tipo de jogo, né, e o envolvimento também relacionado a esses jogos, assim. Mas hoje em dia, se a gente for pensar em jogar online, né, algum jogo digital, as mulheres jogam tanto quanto os homens, assim. Um outro dado interessante, né, a época considerada de maior risco para desenvolvimento do gaming disorder acaba sendo a adolescência e o início da idade adulta, né? Provavelmente na infância esse risco é um pouco menor, até por uma questão de influência dos pais, assim, né, que conseguem controlar muito mais esse comportamento, né, e aí depois as coisas ficam mais difíceis dali para frente. Né? Outra coisa super interessante, assim, até pensando, né, que talvez o público alvo aí, né, ou pelo menos onde isso se manifesta de maneira mais intensa, acaba sendo na adolescência, né, ou entre adultos jovens, né, e acho que algo que tem uma implicação muito clara, assim, né, na questão de vínculo terapêutico, né, é como a gente vai abordar esse assunto, né, porque às vezes a gente está e as famílias às vezes já fazem muito isso, os pacientes já vêm achando que a gente vai fazer também, né? Que é menosprezar, né? A relação deles com o jogo, né? Às vezes a gente pensa assim, bom, mas então, tu está jogando joguinho? Não, não é um joguinho, né? Tá, e tu fica muito tempo na internet? Não, tá, é jogo, não é só internet que a pessoa está fazendo, né? Então, a gente tem que ter, e eu acho isso super importante, assim, um super respeito, né, pelo comportamento de jogo da pessoa, né? Isso não quer dizer que a gente não vai investigar, né? Óbvio, se isso pode estar atrapalhando ou não aquela pessoa, né? Mas lembrar, assim, né, que provável, nos casos mais extremos, assim, que a gente acaba vendo, é aquilo que a pessoa faz na maior parte do tempo, né, da vida dela, assim, né? Ela passa mais tempo jogando do que passa estudando, mais tempo estudando, jogando do que passa dormindo, né? Investe muito mais no jogo do que em qualquer outra relação fora do jogo, às vezes, né? Então a gente tem que ter muito respeito, muita educação, assim, né? Eu diria na hora de conversar com os pacientes sobre isso, senão às vezes a gente acaba perdendo, né, uma oportunidade muito boa de fazer vínculo e o paciente realmente não se sente respeitado, né, por nós, com toda razão, e acaba indo embora, né, encerra ali uma oportunidade de tratamento.
Outras questões, né, que acabam influenciando também, sendo fatores de risco para o desenvolvimento do game disorder, são as comorbidades psiquiátricas, né, e aí eu anotei, deixei em destaque aqui essas 3 que são as mais comuns, né, que é depressão, ansiedade social e déficit de atenção e hiperatividade, tá? Não são as únicas, obviamente, né, mas acho que são, pelo menos, assim, as 3 que a gente obrigatoriamente tem que investigar, assim, mais ativamente, né. E as comorbidades, elas têm um papel interessante, né? No início se achava que elas tinham, elas eram a única causa, né? E que na verdade não existia, por exemplo, uso problemático de jogos, que na verdade era só uma manifestação secundária a um transtorno mental, né? De fato, isso é em parte verdadeiro, né? Agora, alguns estudos longitudinais, assim, vários, na verdade, nesse momento, também mostraram que a gente também observa o inverso, né? O uso problemático de jogos também pode acabar levando a um quadro depressivo, a uma piora de um quadro de ansiedade social e uma piora de sintomas de desatenção também, assim, né? Daqui a pouco a pessoa, por exemplo, por jogar demais, né? Ela reprova na escola, perde a turma, né, de amigos, acaba brigando muito mais com a família, acaba fazendo muito menos atividade física, e a gente tem, talvez, aí, então, fatores de risco bem claros, assim, né, para um episódio depressivo. Tá? Então, é super importante, assim, a gente, do ponto de vista clínico, né, avaliar e descartar essas comorbidades, quando possível, né, porque, e quando presentes, o tratamento delas vai influenciar bastante no prognóstico do uso problemático de games, assim. Uma outra, um outro fator de risco que acho que vale a pena destacar é a questão do escapismo, né? Isso aparece em inúmeros estudos, assim, talvez seja um dos fatores de risco em termos de motivação para jogar, mais associado com o uso problemático, né? E é o seguinte, o escapismo não é diferente daquilo que eu falei lá no início, que jogar é uma atividade prazerosa, que deixa as pessoas mais alegres, mais empolgadas, enfim, né? Escapismo não é isso. Escapismo é quando o jogar é a única coisa, né, que a pessoa acaba fazendo e que aí deixa ela se sentindo um pouco menos pior, tá? Então tem que cuidar para semiologicamente, assim, diferenciar isso, né, do o efeito positivo que qualquer jogo pode trazer, de uma coisa assim, de eu vou jogar porque se eu não estou jogando, eu estou me sentindo muito mal, né? E jogar é a única coisa que me deixa melhor. Porque, obviamente, isso vai fazer com que a pessoa jogue, né, cada vez mais, assim, numa tentativa de não se sentir tão mal assim, né? Além disso, né, acho que tem muitos jogos, assim, né, vocês também acompanham que hoje em dia são muito mais competitivos do que divertidos, né? E esses jogos, por exemplo, para quem daqui a pouco acaba tendo como o próprio desempenho, assim, né, como uma base para autoestima, para autoconfiança, né, eles acabam sendo um prato cheio, assim, porque tu tem sempre algo mais a ser conquistado, um objetivo a ser alcançado que tu pode tanto comparar com as tuas conquistas anteriores, até como comparar com as conquistas dos outros, assim, né? Então, às vezes, as pessoas mesmo dizem, não, eu jogo e eu gosto de jogo competitivo e é isso que me empolga, assim. E às vezes é isso que, dependendo da situação, faz a pessoa também jogar de maneira mais intensa, né? Outro fator de risco bem importante, né, obviamente, né, tem a ver com a família, né, e tem estudos legais, assim, interessantes, assim, sobre isso, né, de que famílias onde a relação entre pais e filhos acaba sendo mais distante, menos íntima, né, ou mais fria, né, acaba também sendo um fator de risco para o desenvolvimento de uso problemático de games, né, enquanto famílias que têm relacionamentos mais íntimos, mais próximos, mais calorosos, né, mais afetivos, acho que é a melhor palavra,
acabam tendo menos risco, né, do desenvolvimento de uso problemático. Né? E além disso, né, acho que eu falei também então das características individuais do ambiente um pouquinho, né? Mas tem também alguns elementos dos próprios jogos, né? Esse é um slide assim de já pouco, talvez bastante desatualizado, assim, né? Mas acho que ele ilustra bem assim os diferentes tipos de jogos que existem, né? Que definitivamente não dá para a gente considerar jogo como sendo tudo a mesma coisa, né? E falar de uma maneira genérica, assim, sobre jogos, né? Mas tentar ver o tipo de jogo que a pessoa usa, ou gênero, né? Às vezes como se chama também, porque alguns jogos são mais associados a um risco de uso problemático do que outros, tá? O que acaba aparecendo mais, assim, também, né? Tanto na clínica como na literatura científica hoje em dia. É o risco maior em relação a jogos de aqueles MMORPG, né, que eu tinha comentado no início, que quando usados moderadamente, né, até estão relacionados a uma melhor capacidade de solução de problemas e desempenho escolar, né, mas são jogos tipo o World of Warcraft, por exemplo, né, onde são jogos que eles não têm fim, que tu vai evoluindo sempre, assim, né, então são jogos muito longos que precisam de muito envolvimento. Tu geralmente tem que jogar com outras pessoas na mesma equipe, e aí tu também fica, né, dependendo dos horários dessas outras pessoas, e tu não pode jogar de uma maneira pior, senão tu cai fora. Tu tem que jogar sempre que todo mundo estiver jogando, enfim. Os jogos de tiro em primeira pessoa, né, são também bastante populares, assim, mas também tem um risco um pouco maior. E hoje em dia, os jogos tipo MOBA, né, que é Multiplayer Online Battle Arena, né, que são jogos onde tu tem duas equipes, assim, que vão se enfrentar, né, em partidas, assim, mais curtinhas e tal, às vezes, né, então, tipo o League of Legends, o LoL, né, acho que é o principal exemplo hoje em dia, tá? Então, por tudo isso, pessoal, assim, não faz muito sentido, né, a gente botar a culpa nos jogos, né, ou falar que um problema. Esse problema é especificamente relacionado com o jogo, que se não tivesse o jogo, não teria problema nenhum. Acho uma simplificação muito grande falar isso, assim, né? Que nem dizer que o grande problema do Linux era o cobertor dele, né? Na verdade, a grande questão não está no jogo só, não está no jogador só, e está assim na interação, né, que se dá entre o jogador e o jogo, no jeito que se estabelece essa relação, né? Isso aqui é o gaming disorder, por isso que é gaming e não game disorder, né? Por isso que é difícil de para mim faz mais sentido falar de uso problemático de jogos, porque tem o uso, né, que é a chave, né, do que falar de jogo problemático, né, porque não, é uma coisa que vai muito além das características do jogo em si, né, o jogo precisa de um jogador para ser jogado, né, enfim. Eu acho que eu acabei falando demais, assim, acho que a gente não consegue entrar, talvez, na parte da questão também da pandemia, mas, enfim, acho que eu consegui passar, pelo menos, assim, em termos de diagnóstico, né, de conceitualização, assim, do game disorder, acho que pelo menos o essencial, assim, né. E ainda tem uns minutinhos, queria, então, poder ouvir vocês, assim, pessoal, poder ouvir perguntas, comentários, enfim, por favor. Olá, Daniel, tudo bem? Oi, Larissa. Eu fiquei com algumas dúvidas. Esse mundo é um pouco novo, assim, para mim. Nós já temos alguma escala que consiga medir prejuízo funcional desses possíveis indivíduos que tenham um tipo de jogar problemático, ou isso ainda não temos? Excelente pergunta, tia. Assim, a gente tem diversas escalas, né, que avaliam, que fazem uma triagem diagnóstica, né? Então, tipo, tem diversas escalas desenvolvidas a partir da proposta do DSM-5, algumas escalas que a gente já tinha antes, né?
tem algumas escalas, né, por outro lado, tem um projeto muito bacana que está sendo desenvolvido pela OMS, né, que a ideia é utilizar como um instrumento que seja o padrão ouro, né, para avaliar o gaming disorder, que a gente ainda não tem hoje em dia, né. E por outro lado, a gente tem instrumentos que avaliam prejuízo, né, e funcionamento geral, assim, não relacionados ao gaming disorder, né, em crianças, em adolescentes, em adultos, enfim, né, escalas diferentes de acordo com a faixa etária. Mas até onde eu saiba, não tem nenhum instrumento desenvolvido especificamente para avaliar os prejuízos mais comuns, né, que possam ser causados pelo gaming disorder, assim, para avaliar, também ter uma ideia de severidade, né, do quadro, assim, que a pessoa está apresentando. Isso eu realmente não conheço, nunca vi até agora. Mas seria super interessante e essencial, assim, eu acho, para a gente poder avaliar, né, as situações de uma maneira mais sistemática, assim. Era isso? Tinha perguntado? Era sim. Tá, Outra dúvida, assim, que eu fiquei, eu entendi que não é uma analogia bacana, pelo menos não me pareceu, né, fazer com o gaming disorders com o uso, a dependência por substâncias, né? Mas quando você falou daquele comportamento, né, que não seria em tese problemático, ou não seria esse pelo menos o core da coisa, aquele indivíduo em que faz o uso de final de semana e que vira à noite, isso na minha cabeça automaticamente fez uma analogia com o binge, né, por uso de substância. Eu posso ter prejuízo mesmo nesse tipo de uso, ou não? Pode sim, com certeza. E isso que você está falando é super legal. Tem na própria classificação da CID, né, da CID-11, além do gaming disorder, tem uma categoria, né, que na verdade ninguém sabe direito, ao meu ver até agora, muito bem do que eles estão falando, mas eles incluíram ali justamente por essa relação com o uso nocivo, né, também de outras substâncias, assim, que eles chamam de harmful gaming. Harmful gaming é um padrão menos intenso, né, e menos prejudicial de jogo, né, mas que pode trazer risco, né, pode conferir um risco para alguns outros, para o próprio gaming disorder, ou outros riscos para a saúde, assim, né, então talvez essa categoria pudesse se encaixar mais ou menos nisso que tu está falando, né, mas assim, do ponto de vista clínico e da literatura científica ainda é uma coisa muito pouco definida, assim, sabe? Tu vai ver aquelas coisas que o pessoal usa começam a usar termos meio vagos, assim, sabe? Para descrever um comportamento, né? E parece muito rebuscado, assim, a descrição é porque a pessoa ainda não entendeu direito o que está falando, assim, né? Então, acho que esse nível, talvez, né, que talvez seja pré-problemas, ou não, talvez seja uma coisa diferente, mas que pode trazer algum tipo de prejuízo, ainda não está tão bem caracterizado, mas dependendo da situação, se a gente consegue identificar um risco, né, maior por causa disso, pode ser pensado, sim, né, dentro desse modelo, assim, eu acho. Mas aí, claro, tem toda a diferenciação do que é um comportamento normal para um adulto, né? Quanto isso pode atrapalhar, ou quanto pode atrapalhar um adolescente também, né? Tem as suas especificidades, assim. Obrigada. Ah, imagina. Mais perguntas, pessoal? Eu fiquei com uma dúvida, não sei se é muito fácil de ser respondida, assim. Essa questão dos MMOs RPG e dos MOBA, né? E como que é próximo esse uso, né, do uso por geralmente homens, enfim, né? E de um uso muito específico, assim, né? Por longos períodos e realmente, né, deixando de dormir e aí, né? E a vida começa a virar uma bagunça, assim,
pelo uso de jogo, né? Daí eu queria saber, assim, se na tua opinião, né, na tua visão, tem... Por que, assim, né? Qual que seria a motivação, ou qual que seria o... Porque esse tipo de jogo especificamente é tão cativante, vamos dizer assim, é tão... É um anzol, vamos dizer assim, né? Que Claro. captura praticamente, assim, o indivíduo suscetível ali para esse tipo de jogo, né? Perfeito. Nesse sentido. Não, é uma pergunta bem super interessante, cara, porque acho que é isso que é o que deve ser explorado também na clínica, entendeu? A gente tem que entender por que aquela pessoa, enfim, com as suas vulnerabilidades, talvez, se interessa por aquele tipo de jogo, né? Isso é que vai talvez nos ajudar a entender melhor a pessoa e talvez até fazer um plano de tratamento mais específico, assim, né, para as necessidades daquela pessoa. Os jogos tipo os MMORPG, assim, né, eles são mais estudados nesse sentido, né, porque já são bem mais antigos, assim, né, e eles têm 3 elementos bem importantes, assim, que acabam sendo relacionados com maior risco, né, para uso mais intenso, que é a questão da imersão, né, o quanto eles têm uma narrativa super rica, te permite desenvolver o personagem com as características que tu achar mais interessante, né, então tem toda uma questão de identificação ali com o avatar, né, com o personagem, e uma possibilidade de entrar realmente numa história muito bem elaborada, muito bem construída, super profunda, assim, né. Tem o elemento social, né, também, porque tu tá jogando em equipe, né, tu pode jogar sozinho se tu quiser, mas para tu evoluir no jogo, geralmente tu precisa estar jogando dentro de uma equipe, né, e aí tu não pode estar jogando pior do que as outras pessoas, senão as pessoas vão te tirar da equipe, né, então tu tem que estar treinando, né, constantemente para evoluir. Imagina isso na cabeça de um adolescente, assim, né, essa coisa de ter que poder desempenhar para ser mantido no grupo, assim, né. E isso também, claro, tem todo o compromisso de horário e tudo mais, e tem todo o papel das interações, assim, né, a pessoa realmente se identifica também com o grupo, passa a pertencer, né, àquele grupo, e isso tem uma importância muito grande também para a pessoa, né, ela não quer deixar de lado aquilo, né. E um terceiro elemento, né, também é o do que o inglês se fala em achievement, ou das conquistas no jogo, né, da evolução do personagem, assim. Então tu tem possibilidade de evolução quase infinita, né, e daqui a pouco, né, se tu para de jogar, né, tu vai ficando para trás, porque é um jogo persistente, que a gente chama. Então se a pessoa está dormindo, né, tem outras pessoas que estão jogando e estão evoluindo seus personagens, assim. Se a pessoa está no colégio, tem outras pessoas que estão evoluindo seus personagens enquanto ela está deixando o seu de lado, né? Então tem desculpa, tem toda essa questão, assim, que acaba também sendo bem importante. Às vezes alguns jogos utilizam os mecanismos, assim, de começar a tirar pontos, né, se a pessoa não joga com regularidade, né, se tu acaba perdendo pontos se tu não joga com a mesma frequência, né, que outras pessoas estão jogando. Então tem diversos mecanismos, assim, também, que acabam sendo intensificados para manter a pessoa naquele comportamento, né? E acho que isso é que é super bacana, assim, se com os nossos pacientes a gente consegue entender isso, né? Porque nem todos gostam do mesmo mecanismo da mesma maneira, né? Mas entender o que atrai aquela pessoa, né, ao jogo, qual é o significado que aquilo tem na vida da pessoa, acho que isso é um sinal de excelente, isso vai estar relacionado com um prognóstico muito melhor, assim. Isso que tu falou de maneiras como os jogos tornam as pessoas mais viciadas neles mesmos, né? E de maneira intencional, em que os fabricantes, né, o que os designers, eles vão lá e manipulam para a pessoa ficar mais... Me lembrou um pouco a questão essa do metaverso, né? Enfim,
dessas realidades virtuais, onde as pessoas vão poder viver praticamente, jogar, enfim, dentro ali, né? E... Pô, isso se conecta muito, cara, já com o que a gente tem visto, né, no campo dos jogos, assim, relacionado a isso, são os que hoje a gente chama de cryptogaming, né? São jogos agora que tu pode, estão dentro de uma categoria de jogos chamado Play to Earn, que é jogar para ganhar, né? Mas não ganhar o jogo, mas ganhar dinheiro. Então, tudo que tu faz dentro do jogo, os itens que tu conquista, né, os itens do teu personagem ali, todos eles são NFT, né? São aqueles tokens não fungíveis, né? E tem um valor real, assim, claro que oscila, né? Que nem o mercado, né, de criptomoedas oscila, assim, mas tudo que tu conquista dentro do jogo é teu, vai para uma carteira de criptomoeda e tu pode vender depois, assim, também fazer dinheiro, né? Então, aí sim a gente já começa a ver gente trabalhando realmente dentro desse ambiente, né? E aí acho que isso é o passo talvez para o metaverso, né? Mas é super interessante assim de investigar isso. Já tem aparecido assim alguns pacientes que estão jogando bastante assim esses jogos. Uma nova forma de prejuízo também, né? Se for ver dentro de critérios de prejuízo, assim, tinha uma anedota, um amigo meu estava jogando esses jogos, ele foi fazer a conta no final do mês, estava gastando, ele mora no Reino Unido, 300 libras por mês com isso, quando ele viu, e ele não via que ele estava gastando isso, né? Quando ele chegava a fazer as contas no final do mês, percebeu, aí parou, desinstalou tudo que era esse tipo de jogo no celular, enfim, porque estava tendo prejuízo financeiro. Além do tempo, mas o tempo não era a grande questão. O problema dele principal foi a questão do prejuízo financeiro, porque 300 libras, né, é bastante coisa. É que esses jogos sempre fazem, tipo, microtransações. Tu gasta $1 por dia, assim. Exato. Pra resetar o tempo pra tu fazer tal coisa, ou tu espera 15 minutos, ou agora tu gasta $1 e reseta agora. E aí as pessoas vão pagando e não vai. Deu $1, a conta estoura. A teoria do loss aversion e toda essa revolução econômica das teorias psicológicas são fantásticas para esse tipo de mexer nos parâmetros do jogo. Mas eu queria te perguntar uma coisa, né? Primeiro, Claro. a gente está um pouco no nosso tempo também, que os residentes têm, acho que os compromissos aí clínicos. Mas só para a gente encerrar com algumas coisas, assim. Primeiro, eu queria te agradecer bastante por ter vindo aqui, assim, porque foi excelente a tua explicação, assim, eu achei fantástico. Já começou, eu acho uma coisa que a gente faz pouco, e eu acho que tu fez muito bem, assim. Primeiro, dizer o que não é, né, as coisas, depois ir para um apanhado histórico, desenvolvimento das coisas, como é que surgiu, ver tanta heterogeneidade em termos dos próprios games, né, e essa questão de não é um game disorder, que eu nem coloquei o nome da aula aqui, game disorder, mas de gaming, né, que é a questão do uso, da relação com o sujeito, e tem vários tipos dentro, os jogos são muito diversos nesse sentido, e a questão do diagnóstico em si, o que consiste, né, assim, um grande apanhado disso, então eu acho que foi muito completo nessa questão, assim, né, e também é com as nuances clínicas, né, de não dizer o joguinho, né, esse apanhado que tu fizeste foi muito interessante do manejo clínico, não só o teórico em termos de uma boa teoria que explica o fenômeno, né, de jogo, mas também um aspecto do manejo clínico. É interessante também essa relação do gaming disorder não ser tanto do aspecto externalizante, né, mas também ser talvez um dos primeiros, assim, que fica mais evidente, esse estudo do Thiago Rosa tem mostrado isso também, né, que a gente está fazendo ali, um aspecto mais internalizante, né, mais associado a coisas da internalização, também talvez seja um transtorno de edição mais internalizante do que externalizante, né, mostrando essa associação que tu falou das comorbidades com depressão, ansiedade social, etc., né, então tem esse aspecto também que é diferente das outras adições químicas, por exemplo. Então é muito legal isso, assim, e o nível de complexidade que é só esse tema. Mas eu queria te perguntar duas coisas finais, assim, para a gente terminar o nosso tempo, que é, uma, se existe alguma estimativa nesses estudos de campo do CID em termos de prevalência, né? Eu imagino que seja muito complexo, porque a prevalência também deve depender do tipo de jogo, da idade, né? Enfim, é complexo, e deve ser complexo isso. E a outra é a questão de tratamento, assim, né? Além de tratar, eu imagino que deva se tratar com novidades, etc., mas se existe algo mais específico para o manejo desse transtorno. Então, essas duas perguntas, em termos de prevalência e tratamento, assim, se der para abordar isso nesse finalzinho aqui. Vamos lá. Assim, em termos de prevalência, cara, assim, no início se tinha, até por não se ter uma clareza, né, como se tem hoje, sobre o que era o diagnóstico, né,
todos os estudos de prevalência acabavam, claro, sendo enviesados porque a gente não sabia direito qual era o fenômeno que a gente estava investigando, né? Então tinha estudos, por exemplo, que falavam de 15, 20, 30%, às vezes quase, da população, o que é uma bizarrice gigantesca, né? Isso não é prevalência, 30% não é prevalência de transtorno mental, assim, né? É prevalência de, enfim, cor de cabelo, enfim, né? Coisas assim, mas não de transtorno mental. Hoje em dia, os estudos que têm uma metodologia mais rigorosa, assim, também para avaliar isso, trazem porcentagens bem menores, assim, né? De tipo 1, 2, no máximo, estourando 3% da população, tá? Maior em meninos do que em meninas, né? Como eu falei. E uma outra diferença que tinha antes também, que era, os estudos mostravam uma prevalência muito maior em países asiáticos, né? Como China, Japão e Coreia do Sul, muito maior do que em outros países. Isso não é tão dramático assim também como parecia nos primeiros estudos, né? Tem alguns estudos, são pouquíssimos, assim, eram 2 da última vez que eu tinha revisado, que compararam prevalência antes e depois, antes e durante a pandemia, né? E falaram já mostrando, assim, talvez num leve aumento de prevalência, né? Mas principalmente, assim, para aquele realmente mais no grupo que já era um grupo de risco, né? Entre adolescentes e adolescentes portadores de algum outro transtorno mental, né? Então, de fato, esses são os que a gente tem que ficar mais de olho, assim, né? Também em termos de cuidado, tá? Em termos de tratamento, tia, como é que a gente acaba pensando, né? Assim, não tem nenhuma medicação, né, que seja aprovada especificamente para tratamento do gaming disorder, né? Existem estudos, claro, existem ensaios clínicos, né? Principalmente quando a gente tem comorbidades envolvidas, né? E aí tu trata a comorbidade, tu tem uma melhora do prognóstico, né, do gaming disorder. E tem também estudos feitos sem comorbidade, em pacientes sem comorbidade, né? Eles existem, enfim, né? E aí tu tem realmente algumas medicações que mostram um pouco mais de resultado, né? Mas assim, não tem, por exemplo, esses estudos, principalmente, que eu acho que a bupropiona é a medicação mais estudada até o momento, né? Ela só foi estudada, por exemplo, pelo mesmo grupo de pesquisa. Todos os estudos que tem com a bupropiona são do mesmo grupo de pesquisa, então a gente não tem replicação, assim, por um grupo independente. Então acho que isso é um viés, ainda que exige que a gente tenha mais cuidado, assim, também. E ainda são poucos pacientes, né? Poucos estudos e tal. Então, as principais medicações que tem estudos são bupropiona e escitalopram, né? Não surpreende, assim, a escolha também, a teoria por trás da escolha dessas medicações, mas nada que nos leve a já é gaming disorder, vou prescrever bupropiona, vou prescrever escitalopram, não tem evidência para justificar isso, assim. A não ser que a gente tenha alguma comorbidade que possa ser tratada, né, com essas medicações, assim, tá? Então, o carro-chefe do tratamento acaba sendo a psicoterapia, né? E aí, psicoterapia, ela vai ser, né? Se a gente está falando, assim, de alguém que reconhece que tem um problema, que está motivado para participar, né? Para mudar esse comportamento, a gente pode ir para uma psicoterapia individual, né? Aí, claro que tem mais evidências com TCC, né, com a terapia cognitivo-comportamental do que outras, até por uma questão metodológica, assim, né, de facilidade de estudo com TCC, mas também é a terapia que mais se utiliza para tratamento de outras dependências, né, mas o que é muito frequente, assim, principalmente no pessoal mais jovem, né, quando a pessoa não acha que tem, não reconhece que tem um problema, né, não está a fim de fazer qualquer mudança no seu próprio comportamento, às vezes uma abordagem familiar acaba sendo mais indicada, né, do que tentar trazer para a terapia individual um cara que não está realmente motivado para isso, assim, né, e também não é raro a gente ter outras questões de dificuldades de limites, né, de questões de hierarquia, às vezes, né,
nas famílias, assim, que acabam também sendo interessantes, uma abordagem com todo mundo, assim. Não. E, claro, tratamento das comorbidades, assim, quanto antes, né, sempre que necessário. É interessante esse aspecto da abordagem familiar, porque, de fato, é um problema que passa por essas nuances, que é diferente de uma ansiedade social, por exemplo. Tu faz uma TCC individual, né, mais protocolar, assim, vamos dizer. Tem essa questão dos limites, é uma questão do contexto, que às vezes é a criança que está envolvida com a família, enfim. E até por esse aspecto etiológico que tu falaste, assim, né, ter essa relação familiar, talvez já com alguma questão aí. Mas é bem interessante, assim, né, entender esse nível de complexidade. E é também um transtorno mental que é um dos poucos que tem uma etiologia, né, assim, que tem um fato, que é o jogo, né, assim, que está associado. Então, que nem o TEPT, que tem que ter o trauma, ou o uso de substância, que tem que ter a substância, esse tem o jogo também associado a isso e faz parte, tô entendendo dessa forma, né, a abordagem talvez mais sistêmica, assim, na familiar, com esse fator do ambiente, que é o jogo, vamos dizer assim. Não sei se dá para dizer que é o ambiente, mas enfim. Mas legal, eu acho que sim. É interessante tudo isso. Assim, alguém tem mais uma pergunta, pessoal, dentro desse aspecto? Não? Então, acho que dentro do tempo que a gente tem, eu te agradeço bastante, Daniel, por ter, de novo, disponibilizado para vir falar com a gente, de uma maneira tão tranquila, tão bem explicada, falada, né, e abordando toda a multidimensionalidade de aspectos que tem sobre esse assunto, assim, dentro de pouco tempo, na verdade, né? Sim, não. Muita coisa para falar claramente, é muita coisa para falar em uma hora e pouco. Não, desculpa a correria também, que acabei falando mais rápido, assim, mas eu, Maurício, te agradeço muito pelo convite, foi muito bacana, né, queria agradecer também a vocês, pessoal, enfim, por terem aguentado aí até o final, e pelas perguntas também, que sempre me ajudam a repensar algumas coisas aí, aprender também com toda essa experiência de vocês que estão mais em contato também com muitas dessas tecnologias aí, né. Tá, então foi um super prazer, cara. E te aguardamos uma próxima para falar sobre a pandemia também, porque esse é o aspecto que ficou faltando. Sim, não, com certeza, só chamar. Tá bem, beleza. Tá. Vou terminar de gravar aqui e a gente segue aqui um pouquinho. Beleza. Aí.